Outubro de 1941. Os dedos do soldado apertam a manopla diabonite do detonador. O fio de cobre estende-se até a carga explosiva sob o chassi do tanque pesado experimental Kliment Voroshilov 1, KV-1. Falta menos de uma hora para a chegada da vanguarda das tropas alemãs. O ar vibra com um ronco crescente de centenas de motores a gasolina. A blindagem pesada está fadada a se tornar um amontoado de metal retorcido e calcinado. A ordem é clara: destruir o equipamento imobilizado, abandonar a posição. O tenente Kravtsov golpeia a mão do sapador. O detonador cai na lama outonal. Abortar! Rosnou o comandante. O soldado pisca os olhos avermelhados, sem entender o que está acontecendo. Camarada tenente, isso dá tribunal militar. O inimigo está a 5 quilômetros. Não teremos tempo de fugir a pé. Eu disse, abortar. Traga as ferramentas. A escola soviética de blindados criava monstros para a Grande Guerra. 45 toneladas de aço fundido. A espessura das placas frontais chegava a 75 milímetros. Um monólito impenetrável, capaz de romper linhas defensivas. Mas, sem uma transmissão funcional, esse poderoso colosso transformava-se em um alvo estático e sem vida. O motor parou de vez há 2 horas. A caixa de câmbio estraçalhou-se sob as cargas extremas de uma longa marcha ininterrupta. A tripulação está exausta ao limite. Rostos enegrecidos por fuligem impregnada e óleo de máquina. Homens que não dormem há 3 dias, com os olhos inflamados pela tensão constante e pelos gases de pólvora dos combates anteriores. Kravtsov observa a margem da estrada castigada. Lá, em uma vala profunda, enferruja um trator de artilharia, Voroshilovets, destroçado. A carcaça foi rasgada pelo impacto direto de uma bomba de aviação. A cabine está esmagada. O eixo traseiro foi arrancado pela força terrível da explosão. Mas o guincho pesado e elementos da transmissão maciça sobreviveram por milagre. Na mente do comandante, forma-se uma solução de engenharia para uma tarefa impossível. Um plano para salvar a máquina. Canibalizar os componentes do trator destruído para consertar os mecanismos do tanque pesado. Violar uma ordem direta do comando da frente. Apostar a própria vida e liberdade por uma chance remota de preservar o canhão e a blindagem espessa. O tribunal militar, por descumprimento da ordem de destruir tecnologia secreta, fuzilava na hora, diante da tropa. Kravtsov sabe disso perfeitamente. O mecânico condutor Gromov também sabe, enquanto sai com dificuldade da escotilha da torre para cima da blindagem. Mecânico, inspecione a transmissão do trator. A voz de Kravtsov soa absolutamente firme, desprovida de emoção. Gromov pula da blindagem em silêncio. Suas botas pesadas afundam na argila fria e encharcada. Ele se aproxima do trator destruído e arranca com força a chapa de aço empenada do capô. Dentro da cabine, o cheiro de isolamento queimado e sangue coagulado é insuportável. O eixo cardan está intacto. As engrenagens da transmissão principal sobreviveram. Grita Gromov, com voz abafada, debaixo do monte de metal retorcido. Mas os flanges são completamente diferentes. As fixações não vão bater nem por 1 milímetro. Corte! Vamos ajustar na hora. Na marra. Temos exatamente 40 minutos antes das unidades de vanguarda aparecerem. O sapador recolhe freneticamente os fios dos explosivos, recuando. Camarada tenente, os alemães vão nos esmagar junto com essa caixa de ferro. É morte certa. E traição à pátria. Kravtsov dá um passo brusco à frente. Agarra o soldado trêmulo pelo colarinho da jaqueta de lona. Traição é abandonar covardemente 45 toneladas de aço. Ferramentas em punho. O tempo começou a correr. É um risco plenamente consciente. Um limite rígido de consciência que o comandante traça em sua própria mente. Ele escolhe o combate, em vez da retirada. A ordem exigia transformar o tanque em poeira inútil. Kravtsov decide transformá-lo em uma armadilha mortal para o inimigo que avança. O ronco das patrulhas de vanguarda alemãs torna-se mais nítido a cada minuto.
A vibração da terra congelada é transmitida através das solas grossas. Cada segundo golpeia os nervos esticados da tripulação. Não há mais tempo para reflexões. Existe apenas o objetivo e a ferramenta para alcançá-lo. A tripulação começa imediatamente a desmembrar o trator. Uma marreta pesada desaba com ímpeto sobre os velhos parafusos emperrados. Feixes de faíscas voam no ar gélido da manhã. Gromov golpeia furiosamente os fixadores de aço. As juntas de seus dedos logo estão em carne viva. O sangue mistura-se à graxa preta. O metal frio não cede. Outro golpe esmagador da marreta ricocheteia em vão contra a estrutura espessa. O cabo de madeira castiga as palmas calejadas. Dá o pé de cabra! Rosna o mecânico entre dentes. O municiador crava com força a alavanca de aço sob uma engrenagem maciça. Eles se jogam com todo o peso do corpo. Os músculos das costas estalam sob a sobrecarga extrema. Com um estalo metálico ensurdecedor, o componente finalmente se desprende das fixações de fábrica. A peça pesadíssima desaba em uma poça de lama, lançando respingos gelados direto nos rostos. Não há tempo para se limpar. As especificações técnicas categoricamente não previam reparos de campo desse nível de complexidade fora das oficinas de fábrica. Unir agregados absolutamente incompatíveis em condições de campo, sem equipamento de elevação especial, é uma ação que desafia a engenharia. O peso total da transmissão principal extraída ultrapassa 300 quilos. 4 homens exaustos carregam esse enorme pedaço de ferro usando tiras grossas de lona. As botas escorregam constantemente no lodo viscoso do degelo outonal. As tiras brutas cortam os ombros até sangrar. A respiração sai como um assobio alto. Os corações batem em impulsos irregulares e dolorosos. Puxa. Mais um passo. Aguenta. Com enorme dificuldade, eles arrastam a peça para a pia inclinada do tanque. O aço blindado está gelado e escorregadio. As mãos entorpecidas deslizam o tempo todo. Um solavanco errado, um erro, e 300 quilos esmagariam os ossos das pernas até virarem pó. Kravtsov guia o bloco de aço com precisão rígida. Gromov mergulha de cabeça na escotilha aberta do apertado compartimento da transmissão. Lá dentro, o espaço é exíguo, com um cheiro forte de metal superaquecido, fumaça e óleo diesel derramado. Começa o ajuste brutal das peças incompatíveis. Gromov trabalha deitado de costas, diretamente sobre uma poça viscosa de óleo frio. Ele martela os pinos de fixação às cegas, pelo tato. A rosca espana. Ele pragueja entre os dentes cerrados. O comandante passa as chaves de boca pesadas por cima. A ferramenta escapa repentinamente das porcas. O metal afiado corta profundamente a pele das mãos congeladas do mecânico. Uma dor aguda pulsa nas têmporas, mas o trabalho tenso não para por um único segundo. No horizonte, surge a primeira grande nuvem cinzenta de poeira da estrada. O motor do tanque permanece em silêncio. A blindagem espessa transmite o ronco rítmico crescente de dezenas de motores alemães. Gromov remove um contrapino de aço inadequado com um martelo pesado. O forte recuo atinge seu ombro dolorido. O mecanismo estranho do trator resiste desesperadamente à estrutura do tanque. Encaixá-lo no estreito assento de montagem só é possível com força física bruta. O municiador desce e pisa com as botas na borda da peça pesada, empurrando-a com todo o seu peso. O metal, com um rangido alto, assenta 1 milímetro mais fundo. "Segura assim!" grita Gromov, colocando uma braçadeira improvisada sobre os parafusos. Ele aperta a porca com toda a força usando uma chave atravessada. As veias em seu pescoço sujo saltam. A chave escapa novamente com um estalo seco, atingindo o mecânico diretamente na maçã do rosto. Sangue escuro inunda seu olho, mas Gromov não presta atenção. Ele tateia febrilmente com os dedos em busca da próxima porca. Do lado de fora, o tenente Kravtsov observa atentamente pelo binóculo.
Por trás da borda da floresta amarelada, surgem as primeiras silhuetas nítidas de motocicletas alemãs com sidecars. Atrás delas, rastejam lentamente as formas angulares dos transportadores blindados. O inimigo cruzou a linha invisível. A distância reduz-se rapidamente para 2.000 metros. Todas as rotas de fuga foram cortadas. O comandante fecha com força a pesada escotilha da cúpula de comando. O estrondo do aço isola o mundo exterior. O silêncio abafado dentro da máquina pressiona os tímpanos, interrompido apenas pela respiração pesada da tripulação e pelos golpes secos de metal contra metal. A armadilha fechou. Só resta uma saída: ligar o motor morto. 90 minutos. Exatamente esse tempo separa o aço inerte da chegada das forças principais da vanguarda alemã. O tempo perde sua abstração e transforma-se em uma grandeza palpável e esmagadora. Ele pesa sobre os ombros mais do que a blindagem do tanque. O ar ao redor cheira a ozônio, fumaça e metal incandescente. Começa uma batalha implacável de exaustão. 4 homens esgotados contra 45 toneladas de ferro imóvel. Uma corrida de engenharia, onde a única aposta é a sobrevivência. Kravtsov, com um movimento brusco, despe-se da pesada jaqueta de lona. O vento gelado de outubro queima instantaneamente suas costas molhadas de suor frio. Aparelho de solda no bordo direito, rápido! O municiador, arquejando pesadamente, arrasta o maciço cilindro de gás pela argila encharcada. A válvula sibila ameaçadoramente. Um arco azul cegante, com um estalo alto, morde a estrutura de suporte rachada. Feixes de faíscas incandescentes atingem o rosto, queimam o pano da túnica rasgada e deixam pequenas marcas pretas nas bochechas encovadas. Kravtsov não pisca. A solda grosseira fica torta, mas prende firmemente o metal que havia cedido. Soldar em condições tão precárias viola todas as tolerâncias técnicas de resistência. O superaquecimento do aço blindado inevitavelmente o torna frágil. Ao primeiro impacto dinâmico sério, essa solda corre o risco de estourar como vidro. O comandante tem plena consciência disso. Simplesmente não existe outra saída. A roda tensora, a maciça roda guia do sistema de lagartas, jaz inutilmente na lama profunda. Sua fixação original foi arrancada pela raiz, após a marcha brutal pelo terreno acidentado. Traga as molas, do caminhão destruído, agora, ordena o tenente com voz rouca. 2 soldados arrastam com enorme dificuldade as pesadas e curvas chapas de aço de um caminhão Ziz descartado. É uma substituição extremamente grosseira para uma peça de precisão. Eles martelam as molas diretamente sob o balancim, com uma marreta pesada. Golpe, rangido alto, recuo seco. O metal ressoa agudamente, refletindo-se como uma dor surda nas articulações dos ombros. As bolhas de sangue nas palmas estouram uma após a outra. O cabo de madeira da marreta desliza traiçoeiramente nas mãos do municiador, devido à mistura de suor e óleo. Bata com mais precisão, não tenha pena dela. O soldado cerra os dentes e bate novamente. A mola, com um rangido selvagem, encaixa-se sob pressão. A construção é primitiva, mas capaz de suportar o peso enorme da máquina. Exatamente para um combate curto, o mecânico condutor Gromov trava sua própria guerra particular sob o chassi do tanque. O espaço entre a terra úmida e a placa de blindagem inferior é uma fenda estreita e sufocante, com não mais de 40 centímetros de altura. A lama gelada encharca o uniforme instantaneamente. Por cima, pressiona a placa de aço de várias toneladas. Gromov não consegue sequer virar de lado. Ele rosqueia os parafusos grossos do flange arrancado às cegas, baseando-se apenas na memória muscular e no tato. A chave de boca escorrega constantemente. As faces dos parafusos já foram desgastadas. Ocorre outro escape brusco. As juntas dos dedos batem contra a borda irregular da blindagem. Um pedaço de pele arrancada fica no metal frio. O sangue escuro inunda a rosca. Me dá a chave 32.
Ouve-se uma voz abafada debaixo do chassi. O tenente enfia rapidamente a ferramenta pesada na fenda escura. Os dedos do mecânico deslizam desesperadamente. Seu próprio sangue funciona como um lubrificante detestável. Ele morde o lábio até sentir o gosto metálico. Apoia os pés com firmeza no L da lagarta vizinha e força a chave com todo o corpo, ignorando a dor nos músculos contraídos. O metal range ameaçadoramente. O parafuso gira exatamente meia volta. A rosca está definitivamente espanada. Agora, a conexão vital mantém-se exclusivamente pela força do atrito e pela lama seca. A tensão nervosa aumenta. A vibração do solo causada pela coluna motorizada inimiga reflete-se na coluna vertebral dos homens. Resta menos de meia hora para o contacto visual. Vamos esticar a lagarta. Rápido! A lagarta arrebentada jaz na vala como uma cobra de aço morta. O peso de apenas um elo ultrapassa os 40 quilos. É necessário puxá-los juntos, sem guincho ou talhas, usando apenas alavancas de aço e tendões humanos. 3 tanquistas exaustos jogam-se sobre as alavancas. O aço curva-se ameaçadoramente. 1, 2, força! Os elos movem-se com relutância. 1 centímetro. Mais 1 milímetro. Os músculos das costas estalam. A respiração transforma-se em um arquejo sangrento. O suor salgado inunda os olhos. Segura firme! Marreta ao pino! Gromov bate com força com a marreta no pino de aço. Um metal não entra. Ocorre um desalinhamento crítico. Alivia ao lado esquerdo! Os elos movem-se um pouco com um rangido. Novo golpe esmagador. Um estalo metálico. O pino entra pela metade. O próximo golpe o encrava em seu lugar. A corrente da lagarta está fechada. Isso não se parece em nada com um reparo de campo regulamentar. É um combate corpo a corpo, brutal, contra o ferro sem alma. Os homens estão completamente esvaziados. As mãos tremem devido ao esforço extremo. Os rostos tornaram-se cinzentos como cinzas. Nas roupas ensopadas de óleo, não há um único centímetro limpo de lama ou sangue. Mas a caixa de câmbio do trator está em seu novo lugar. A roda tensora está escorada pelas molas de caminhão. A lagarta pesada está esticada ao limite. Kravtsov lança um olhar rápido para o relógio de pulso com o vidro quebrado. Não há mais tempo. Para dentro da máquina, ligar o motor. Gromov, com enorme dificuldade, issa-se para a escotilha. O corpo quase não obedece aos comandos do cérebro exausto. Ele cai pesadamente no assento do mecânico condutor. Dentro do compartimento de combate, reina um frio sepulcral. As mãos entorpecidas pousam habitualmente nas alavancas metálicas. Chave geral ligada, alimentação de combustível aberta. Os dedos em carne viva apertam o botão do motor de arranque. O agregado diesel de 12 cilindros emite um uivo esforçado. O motor tosse seco. O motor de arranque elétrico gira com enorme dificuldade os pesados eixos de aço. Nada acontece. Silêncio mortal. Vamos, acorda, vamos! Segue-se outra tentativa desesperada. A carga das baterias está no limite crítico. O clique do relé soa como um tiro seco na escuridão da cabine. O motor de arranque, lentamente, gira o pesado virabrequim. O cheiro químico de diesel cru preenche o espaço interno. Ocorre um golpe metálico brusco. Um estalo de fumaça preta escapa dos tubos de exaustão. O motor subitamente pega. Ocorre a primeira explosão poderosa nos cilindros. A segunda, a terceira. O diesel pesado ruge rouco. O ronco rítmico de 600 cavalos de potência faz a máquina estremecer violentamente. O estrondo do motor abafa o som distante da técnica alemã. A vibração do metal que reviveu atinge as solas das botas. A máquina blindada começa a respirar profundamente. Embreagem, primeira marcha. Gromov puxa com força a alavanca da fricção principal. A nova transmissão, montada a partir de peças estranhas, emite um rangido terrível. As engrenagens do trator batem violentamente contra os componentes do tanque.
O metal literalmente urra devido à incompatibilidade física. O tanque dá um solavanco para frente. A enorme massa de aço rompe a inércia. As fixações artesanais gemem, mas suportam a carga monstruosa do arranque. Está aguentando. Expira o mecânico, limpando o sangue da testa. O ponteiro do tacômetro oscila nervosamente. A fera blindada rasteja para fora da vala. A espera pela morte acabou. Pela frente, apenas o trabalho sujo e pesado do combate. A máquina pesada esmaga os troncos de bétulas jovens. O motor diesel trabalha de forma irregular, sob esforço. Dos tubos de exaustão escapam nuvens densas de fumaça cinzenta. A transmissão improvisada emite um uivo metálico contínuo. As engrenagens atritam-se sob uma sobrecarga selvagem. O enorme tanque rasteja para a borda da floresta. A lama desprende-se com um som de sucção das largas lagartas de aço. À frente, abre-se a estrada de terra batida. De uma curva acentuada, surgem subitamente silhuetas cinzentas. Uma patrulha de reconhecimento alemã. 3 motocicletas pesadas com sidecars avançam em formação cerrada. Nos sidecars, brilham os canos das metralhadoras. Os soldados inimigos percebem primeiro a aparição do monstro soviético. A reação é automática. Os condutores jogam as motocicletas na vala, enquanto os metralhadores saltam para o chão e abrem fogo de barragem intenso. Uma tempestade de chumbo desaba sobre a blindagem frontal. Um tinido contínuo golpeia os tímpanos da tripulação. As balas ricocheteiam com um assobio, arrancando faíscas do aço gelado. Dentro do compartimento de combate, o ruído transforma-se em um rufar de tambores ensurdecedor. A morte bate metodicamente em cada junta, procurando uma fraqueza. Pequenas lascas metálicas do teto caem por dentro das túnicas dos soldados. Reconhecimento! À direita no curso! A voz do tenente Kravtsov soa seca, cortando o estrondo dos impactos. Granada de fragmentação! Carregar! O acionamento elétrico de giro da torre está morto. A energia das baterias mal deu para ligar o motor. Entra em cena a força humana bruta. A ameaça exige rapidez, mas o aço de várias toneladas não tolera pressa. Manualmente, gira! Ordena o comandante. O atirador joga todo o peso do corpo sobre o volante do mecanismo de giro. A torre blindada pesa mais de 7 toneladas. O mecanismo cede com enorme resistência. O rangido agudo das engrenagens abafa por um instante o estalo das rajadas de metralhadora. A manopla do volante desliza nas palmas suadas. Cada movimento exige um esforço extremo. Os músculos das costas petrificam-se. A torre rasteja para a direita de forma agonizantemente lenta, milímetro por milímetro. Os metralhadores alemães começam a atirar com precisão nas fendas de visão. O chumbo esmaga-se contra os blocos de vidro blindado, e estilhaços de poeira de chumbo penetram pelas fendas, cortando os rostos dos tanquistas. Ninguém interrompe o trabalho. Pronto, alvo na retícula. Granada na culatra. O grosso bloco de aço da culatra bate pesadamente, fechando o mecanismo. Fogo! O pé do atirador pressiona o pedal de disparo. O compartimento de combate ilumina-se com um clarão amarelo ofuscante. O disparo trovejante do canhão de 76 mm atinge os tímpanos como um martelo. O ar comprime-se bruscamente, expulsando a poeira de todas as fendas. O cheiro sufocante de pólvora preenche os pulmões. Respirar torna-se impossível. Uma tosse seca rasga as gargantas. O recuo de várias toneladas atinge o chassi com força monstruosa. O canhão recua bruscamente, e a suspensão artesanal recebe o impacto dinâmico. As engrenagens do trator uivam sob a sobrecarga. As velhas molas de caminhão curvam-se ao limite. O metal range em uma nota alta, dando a nítida sensação de que a montagem improvisada voará em pedaços. O tanque estremece violentamente. A lagarta esquerda estala, mas mantém-se nos roletes. As soldas de Kravtsov suportam o teste crítico. A estrutura range, mas continua viva. Além da blindagem, desenrola-se um inferno.
A granada de fragmentação atinge o centro do grupo de motocicletas. A explosão rasga a terra e o metal. A onda de choque varre os homens em capotes cinzas, como folhas secas. Destroços ardentes voam em todas as direções. Pedaços de terra congelada caem sobre a blindagem como uma chuva pesada. Fragmentação. Carregar. Pronto. Fogo. O segundo disparo soa 10 segundos depois. Outro golpe do mecanismo de recuo. Outro feixe de chamas do freio de boca. A granada cai à esquerda da primeira cratera, cobrindo a segunda guarnição de metralhadora. O impacto direto mistura carne, lama e ferro em uma massa homogênea. Fragmentação. Fogo. O terceiro disparo encerra o trabalho. 30 segundos de uma tempestade de fogo absoluta. O grupo de reconhecimento alemão deixa de existir. A borda da floresta transforma-se em um descampado calcinado. Uma fumaça preta sobe das crateras. O cheiro de borracha queimada e carne chamuscada rasteja sobre a terra revolvida. Dentro do tanque, instala-se um silêncio ensurdecedor. Apenas o ventilador zumbi, tentando expulsar os gases da pólvora. No chão, 3 estojos de latão vazios rolam com um som metálico. Ainda estão escaldantes. A tripulação permanece imóvel, fisicamente esgotada. Seus corpos estão quebrados, os dedos esfolados. Eles respiram o ar amargo e envenenado. 4 homens mal vivos acabaram de descarregar sobre o inimigo um poder de fogo esmagador. O aço que reviveu tornou-se uma extensão de suas vontades. A máquina provou sua eficácia. A armadilha fechou, mas a presa sobreviveu e mostrou os dentes. Kravtsov aproxima-se do periscópio. À frente, apenas fumaça e terra dilacerada. Mecânico, primeira marcha. Velocidade máxima. Vamos para a floresta. Gromov puxa as alavancas pesadas. A transmissão artesanal uiva novamente, mas o tanque avança com confiança, deixando para trás os cadáveres e o metal em chamas. O primeiro combate terminou. Começa a longa incursão nas profundezas da retaguarda inimiga. A máquina de aço de várias toneladas rasga a vegetação densa da floresta outonal. A solda improvisada no chassi fendido suportou o primeiro contato sob fogo pesado. A estrutura empenada range agudamente a cada vez que transpõe as raízes grossas de árvores seculares, mas mantém seu rastro de aço letal. O motor opera em regimes críticos de temperatura. O tenente Kravtsov avalia friamente o que resta do diesel e o estoque escasso de projéteis pesados. Ele toma a única decisão tática correta diante das circunstâncias. Não há mais como recuar para as próprias linhas. A frente de batalha deslocou-se irremediavelmente para o oeste. O tanque pesado gira para o leste, adentrando o coração da retaguarda alemã. Começa uma incursão guerrilheira sem precedentes, de uma fortaleza blindada de 45 toneladas. A tripulação transmuta-se definitivamente em um caçador solitário e implacável. O prodígio da engenharia sobre lagartas fustigadas está pronto para cobrar seu tributo de sangue de forma metódica. 2 horas depois, a patrulha de vanguarda do Oberleutnant Weber chega cautelosamente à orla estraçalhada da floresta. O oficial alemão salta do blindado de transporte e observa em silêncio a clareira calcinada e fumegante. A unidade de reconhecimento motorizada reforçada deixou de existir como força de combate em exatos 30 segundos. No solo úmido, misturado ao sangue, abrem-se crateras negras monstruosas. O ar está impregnado com um cheiro pesado e nauseante de carne queimada, óleo de motor derramado e borracha tostada. O metal retorcido das motocicletas alemãs destruídas ainda estala sob o calor residual. Weber ajoelha-se lentamente na lama sangrenta. Como um profissional experiente, estuda atentamente os sulcos profundos no solo. A largura da marca da lagarta excede com folga os 700 milímetros. A profundidade do rastro indica claramente o peso absurdo da máquina que passou por ali. Obviamente, mais de 40 toneladas. Os grandes estilhaços de granadas explodidas
pertencem inequivocamente a um canhão pesado de 76 milímetros. A doutrina ofensiva alemã desmorona. As tropas soviéticas derrotadas neste setor simplesmente não deveriam possuir nada mais pesado que tanques leves de apoio à infantaria. Weber sente o suor frio escorrer por baixo do colarinho de seu uniforme de lã. A percepção o atinge como um soco. Pelas suas retaguardas desprotegidas, move-se com total liberdade uma fortaleza móvel cega, dotada de um poder de fogo inacreditável. Essa força invisível começa a reduzir metodicamente as artérias logísticas da Wehrmacht a pó cinzento. Uma coluna de suprimentos de 12 caminhões pesados é aniquilada em uma estrada estreita na floresta em exatos 4 minutos. Os motoristas alemães sequer tiveram tempo de abrir as portas das cabines de madeira. Projéteis de fragmentação e alto explosivo despedaçaram os veículos carregados de munição de artilharia, gerando uma reação em cadeia instantânea de explosões colossais. As lagartas de aço esmagaram friamente os restos de equipamento e homens no lamaçal de outono. O monstro soviético simplesmente atravessou a coluna estendida como uma faca em brasa através de carne macia. O tanque não parou por um segundo e desapareceu sem deixar rastros na névoa densa da tarde, deixando para trás apenas uma longa vala comum de ferro retorcido. O medo visceral infecta os quartéis generais da retaguarda alemã mais rápido que a disenteria de trincheira. Os boatos sobre um fantasma blindado invulnerável paralisam instantaneamente a vontade dos soldados. A infantaria regular recusa-se categoricamente a escoltar comboios de transporte sem o apoio direto de artilharia pesada. O Major Krebs observa tenso o mapa operacional aberto no bunker protegido do comando da divisão. As cruzes vermelhas, indicando comboios destruídos, multiplicam-se com uma velocidade matemática aterradora. Isso não é uma resistência esporádica de tropas cercadas. É um extermínio sistemático e a sangue frio. Um único tanque pesado corta com precisão cirúrgica as artérias vitais de suprimento do exército em avanço. O potente rádio sobre a mesa do operador de plantão cospe estática continuamente. Através das fortes interferências atmosféricas, surge a voz falha e histérica do comandante de mais uma coluna. Ataque surpresa! Quadrante 42. Ele saiu direto da mata fechada. Nossos projéteis perfurantes simplesmente ricocheteiam na torre dele. Não podemos fazer nada. Krebs empurra o rádio-operador com brutalidade e agarra o microfone pesado. Aqui é o comando da divisão. Relate a situação exata imediatamente. Qual o efetivo do inimigo? É um só. Apenas um tanque. É um demônio de aço. A blindagem repele nossos projéteis como se fossem ervilhas secas. Os 3 primeiros caminhões já estão em chamas. Solicito canhões antiaéreos de 88 milímetros. Pelo amor de Deus, rápido! Ele está girando a torre direto para nós. O alto-falante explode de repente com um rangido terrível, de gelar o sangue, de metal espesso sendo esmagado. O tanque pesado de Kravtsov esmaga friamente, com suas lagartas largas, o veículo de comando com a estação de rádio ainda ligada. O som repugnante de ossos quebrando, vidro estilhaçando e chapas de ferro rasgando preenche o bunker silencioso do quartel-general. Em seguida, vem um silêncio súbito, absolutamente surdo e mortal. A comunicação foi cortada para sempre. Krebs baixa o microfone preto sobre a mesa de madeira bruta lentamente, como se estivesse em transe. O rosto do oficial alemão torna-se cinza asfalto. Ele acabou de sentir o hálito da morte através das ondas de rádio. Compreende perfeitamente a escala da catástrofe iminente. Os canhões antitanque padrão de 37 milímetros, usados em massa pela infantaria, são absolutamente inúteis contra aquela blindagem monstruosa. Seus disparos apenas arranham a tinta verde e enfurecem ainda mais a tripulação letal. A sombra invulnerável continua sua colheita sangrenta no ritmo perfeito de um assassino mecânico. A máquina de guerra alemã percebe, pela primeira vez, sua total impotência diante de uma fera solitária e encurralada que se recusou a morrer conforme as regras. 2 longas e exaustivas semanas de caçada contínua,
exatos 14 ataques bem-sucedidos, dia e noite. A retaguarda alemã transformou-se em um pesadelo viscoso. O tanque pesado soviético desaparece sem deixar rastros nos maciços florestais, agindo como uma enorme sombra invulnerável. Os golpes são desferidos com precisão cirúrgica e extrema crueldade. Na segunda-feira, uma longa coluna de munição é reduzida a cinzas. Na quarta-feira, as largas lagartas de aço esmagam na lama uma bateria inteira de obuses de campanha. As guarnições sequer tiveram tempo de remover as coberturas de lona. Na sexta-feira, o acampamento noturno de uma companhia de tanques leves arde em chamas. A máquina soviética ataca a queima-roupa a partir de emboscadas na mata escura e retira-se instantaneamente, deixando para trás apenas carcaças retorcidas e corpos dilacerados. A impotência da Wehrmacht atinge o limite. O comando alemão, em pânico, desloca uma divisão de infantaria inteira da linha de frente. Mais de 10.000 soldados vasculham metodicamente as florestas em busca de uma única máquina soviética. O cerco aperta-se implacavelmente a cada dia. Dentro da caixa metálica gélida, o tempo parou. Uma claustrofobia pesada pressiona os cérebros como uma prensa invisível. O espaço do apertado compartimento de combate encolheu até o tamanho de um caixão de ferro úmido. O ar abafado está impregnado com fumaça acre de pólvora, suor antigo e vapores tóxicos de diesel. Cada inspiração espasmódica corta os pulmões como lixa grossa. A tripulação sobrevive muito além do limite físico. O sono transformou-se em apagões curtos sob o ronco monótono do motor. A tensão nervosa vibra como uma corda esticada ao máximo. Cada estalo de um galho na floresta noturna faz os combatentes apertarem as empunhaduras de aço das metralhadoras até os nós dos dedos ficarem brancos. Resta exatamente metade da munição. Resmunga o municiador com a voz rouca. A voz do jovem soldado está destruída. Os lábios secos racharam em sulcos sangrentos. O rosto está coberto por uma crosta negra de fuligem e óleo. Economia rigorosa. Atirar apenas com certeza absoluta. Poupar as fitas de metralhador até o último cartucho. Corta o tenente Kravtsov, seco e sem emoção. Os estoques de provisões acabaram há 3 dias. Eles filtram goles de água enferrujada direto do tanque de expansão perfurado do sistema de arrefecimento. O líquido tem gosto de metal queimado e óleo combustível. O frio cortante de outubro suga as últimas migalhas de calor dos corpos exaustos. O metal congelado drena a vida. Mas a máquina pesada continua a rastejar. A montagem de engenharia, mantida por um fio com engrenagens de trator e molas de caminhão, recusa-se a morrer naquela lama. Mais uma emboscada se desenrola no entroncamento de velhas estradas de terra. A espera tensa dura 8 horas agonizantes. O mecânico condutor Gromov mantém as mãos dormentes e esfoladas nas alavancas de aço. Os músculos das costas há muito estão travados em uma cãibra dura como pedra. Estão vindo. Caminhões-tanque. Distância, 800 metros. Relata o comandante em voz baixa, com o olho colado ao periscópio. 6 caminhões-tanque com gasolina de aviação rastejam pelo sulco acidentado, escoltados por 2 veículos sobre lagartas da guarda alemã. Soldados relaxados fumam sobre a blindagem nervurada. Mecânico, avante! Pise fundo. Atropelé todos eles. A fera blindada, com um urro ensurdecedor, quebra os troncos de pinheiros seculares. O tanque rompe na estrada com a inércia de uma rocha desabando. A transmissão improvisada solta um guincho agudo devido à sobrecarga. A massa de várias toneladas atinge violentamente o blindado alemão da frente direto na lateral. O rangido do metal inimigo, rasgando, abafa o ronco do diesel. O veículo inimigo é esmagado como uma panqueca disforme sob as lagartas. O tanque sequer diminui a marcha. Fogo! O disparo estrondoso sacode o ar. O recuo da peça atinge com força o casco avariado. As molas de trator gemem sob o assoalho espesso.
O projétil perfurante atravessa o primeiro caminhão-tanque de lado a lado. Uma coluna de fogo ofuscante irrompe em direção ao céu cinzento. A onda de choque arremessa centenas de litros de gasolina em chamas sobre os veículos vizinhos. Começa uma reação em cadeia inevitável. Os motoristas queimam vivos dentro das cabines. Figuras envoltas em chamas saltam para o acostamento, mas caem sob o fogo denso da metralhadora coaxial. O chumbo ceifa metodicamente as silhuetas flamejantes. Estojos de latão quentes caem em um fluxo contínuo, tilintando no chão sujo da cabine e queimando os tornozelos da tripulação através do tecido das botas. A coluna de combustível é destruída em 40 segundos. O tanque faz uma manobra brusca, rasgando a terra congelada e levantando nuvens de lama. Vamos embora, velocidade máxima. A máquina desaparece na mata, muito antes que o reforço motorizado alemão chegue ao local. Na estrada, resta apenas a fumaça negra e as cinzas que esfriam. Gromov deixa a cabeça cair sobre o painel de instrumentos. As mãos tremem. A temperatura do motor está no limite crítico. A pressão do óleo caiu para zero. Mantenha a rotação constante. Aguente. Precisamos percorrer mais 15 quilômetros até o amanhecer. Parar é proibido. Isso não é um feito heróico sublime. É o trabalho sujo e extenuante de um profissional do fronte. Cada movimento dentro da caixa de ferro causa dor. A lama nos rostos secou como uma máscara rígida. Mas o motor diesel bate os pistões com dificuldade. A rotina da destruição consome a tripulação. O inimigo deve sangrar a cada novo dia. A neblina cinzenta da manhã paira densa sobre a estrada encharcada. O ar é pegajoso, impregnado por uma garoa fria. A tripulação está exausta. Os olhos ardem pela falta de sono e pelos vapores tóxicos. Ontem, encontraram um hospital de campanha soviético, destruído em uma depressão da floresta. 3 dezenas de feridos graves apodrecem vivos sobre a terra congelada. Não tem medicamentos, bandagens limpas ou analgésicos. O cheiro de gangrena impregnou-se na mente de Kravtsov. Esse odor adocicado está preso em sua garganta. Aquelas pessoas precisam urgentemente de antibióticos e álcool. Caso contrário, até amanhã, metade será cadáver. O comandante sente o peso de seus olhares. Ele é o responsável por eles. No periscópio, um alvo surge lentamente. Uma coluna de 5 caminhões cobertos. A tinta cinza fresca destaca-se contra a floresta suja. As lonas estão intactas. A escolta é mínima. Apenas 2 blindados leves sobre rodas. A distância encurta para 600 metros. Os veículos avançam de forma constante, como se estivessem em um desfile. Gromov aperta as alavancas até sentir dor. Sua intuição de veterano grita sobre um perigo mortal. Comandante, é uma farsa. A tinta está limpa demais. As lonas estão frouxas, não cedem nas molas. Os caminhões estão vazios. Estamos atraindo para o descampado. Nada de conversa. Pode haver medicamentos ali. A voz de Kravtsov soa cortante, mas vibra em tensão. Camarada tenente, é morte certa. Uma armadilha para idiotas. Vamos morrer aqui junto com essa caixa desajeitada. No hospital, nossa gente está morrendo em agonia. Eles não têm chance de chegar ao inverno. Vamos pegar essa coluna no ímpeto. A ordem está dada. Executar. A angústia da escolha despedaça o comandante. O tanqueiro dentro dele concorda com o mecânico. A isca está servida, mas o dever o obriga ao risco. Kravtsov aposta a vida de 4 homens por uma esperança fantasmagórica de salvar 30. É um salto consciente no abismo. O pesado tanque soviético irrompe da mata de abetos com um rosnado surdo. O chassi soldado ranja cada solavanco. As engrenagens da transmissão avariada soltam um uivo forçado. A massa de aço quebra bétulas jovens e avança para a borda de um campo arado. A distância cai para 400 metros. A silhueta gigantesca
É um alvo perfeito contra o céu que clareia. Granada de fragmentação no veículo da frente. Carregar, rápido! Projétil na culatra. Pronto! Nesse instante, a mola da emboscada alemã dispara. As lonas dos caminhões são jogadas para o lado. Não há remédios, apenas sacos de areia para dar peso. A floresta oposta incendeia-se com dezenas de luzes amarelas. O comando alemão deslocou uma reserva poderosa. Baterias antitanque camufladas e tanques médios abrem fogo de barragem de 3 direções. O cerco de fogo fecha-se com um estrondo avassalador. Fogo! Grita Kravtsov. O atirador pisa no pedal de disparo. O canhão de 76 mm cospe chamas. No mesmo milésimo de segundo, ocorre um impacto frontal esmagador. Um projétil perfurante de 75 mm atinge o flanco direito do tanque. O tempo para. O som do próprio disparo funde-se ao tinido enlouquecedor da blindagem sendo rompida. O compartimento de combate transforma-se em um moedor de carne. O choque dinâmico arremessa a tripulação contra o metal. Do teto, desaba uma chuva de fagulhas metálicas. Estilhaços quentes ricosteiam com um guincho asqueroso. A cabine enche-se de fumaça branca e cheiro ácido. Os tímpanos estouram com a variação de pressão. Sangue quente escorre pelo queixo de Gromov. As luzes se apagam. O circuito elétrico foi rompido. Na escuridão, ouve-se a tosse do municiador ferido e o rangido do metal rasgado. O tanque, por inércia, rasteja mais alguns metros e enterra o nariz em uma cratera. O motor diesel emite estertores de agonia. O caçador invulnerável transformou-se em vítima mutilada, sangrando óleo quente. Do lado de fora, os projéteis batem monotonamente. Os artilheiros inimigos fuzilam o alvo imóvel. Gromov tateia as alavancas. Suas mãos não obedecem. O ombro esquerdo foi perfurado por um estilhaço incandescente. O brim da dolma encharca-se de sangue. Marcha a ré! Tira a máquina daqui! Ruge Kravtsov na escuridão. O mecânico puxa a alavanca. A transmissão emite um estalo horrível. Parafusos decepados voam como balas pelo assoalho. A estrutura artesanal colapsa. O tanque atola definitivamente sob o fogo cruzado. A armadilha fechou suas mandíbulas. Outro impacto ensurdecedor. Um projétil atravessa a costura de solda fragilizada do flanco esquerdo. O chassi do trator despedaça-se. A lagarta parte-se com um estalo seco e desliza sem vida para a cratera. O tanque inclina-se. O motor engasga com fumaça densa e cala-se para sempre. Os mecanismos internos não suportam. O bloco da transmissão solta-se dos suportes e desaba com um rangido, esmagando as anteparas. Kravtsov não consegue recolher as pernas. A engrenagem maciça prensa suas canelas contra o assoalho estriado. Ouve-se o estalo nítido de ossos quebrando. Kravtsov solta um rosnado entre dentes cerrados. Nenhum grito, apenas o estertor de quem é esmagado vivo pelo metal frio. O sangue mistura-se à lama gelada no chão da cabine. A dor queima o que resta da consciência. O tanque é agora um alvo cego. Cada impacto faz a blindagem ressoar agudamente, um tinido que enlouquece e expulsa o ar dos pulmões. A fumaça tóxica preenche tudo. É um espaço fechado de dor e aço morto. Mas a recusa em se render mantém os homens em seus postos. Kravtsov sente a vida esvair-se, mas seus braços ainda se movem. Projétil, me dá o reserva. Sibila. O municiador tateia o suporte e encontra o último disparo pesado. Kravtsov agarra o estojo escorregadio. A culatra do canhão está travada, o bloco preso no meio do curso. O comandante joga o peito contra o mecanismo. O sangue de sua bochecha pinga no metal. Ele bate com o punho na trava. O ferrolho recua relutantemente. Kravtsov empurra o projétil para a bocarra negra do cano. O estojo entra com dificuldade, devido à deformação da culatra. Não entra, resmunga o municiador. Dá o soquete. Kravtsov pega a haste de aço e bate no fundo do estojo. O metal tilinta. O projétil avança milímetros,
mas trava novamente. Bate com a marreta. O municiador desfere um golpe ensurdecedor no fundo de latão. Faíscas voam na escuridão. Sob o risco de detonação imediata, o projétil finalmente assenta com um rangido. O bloco da culatra fecha-se com um estalo. O canhão está pronto. Tanques inimigos avançam. A distância cai para 200 metros. Suas silhuetas tornam-se nítidas, através da fumaça nos visores estilhaçados. O adversário prepara-se para desferir o golpe de misericórdia a queima-roupa, para reduzir o blindado imobilizado a 1000 pedaços. Canhão para baixo, depressão máxima. O canhoneiro encara o comandante, perplexo. Para o chão, baixe esse cano até o chão, ordena Kravtsov. O mecanismo de pontaria vertical range sob o esforço. O longo cano desce lentamente, apontando sua mira invisível, diretamente para o barro revolvido à frente da máquina. O comandante toma uma decisão desesperada. Não há como perfurar a blindagem dos alemães que avançam. Ele precisa de uma zona cega. Precisa ganhar segundos. Fogo! O próprio Kravtsov esmaga o gatilho mecânico. O tanque estremece com uma poderosa explosão interna. O disparo desesperado atinge o solo úmido a 10 metros da blindagem frontal. A granada de fragmentação detona na lama profunda. A onda de choque lança toneladas de terra congelada e pedras pelos ares. Uma cortina impenetrável de fumaça e lama cobre instantaneamente o veículo avariado, ocultando-o das miras inimigas. Uma nuvem densa de terra desaba sobre a blindagem frontal como uma chuva surda. Os artilheiros alemães ficam cegos. O fogo dos canhões inimigos perde a precisão. Os projéteis assobiam no vazio. Dentro do tanque moribundo, instala-se um silêncio breve e pesado. O manto espesso de lama levantado pela explosão recobre a blindagem frontal retorcida. O ar torna-se instantaneamente uma massa cinzenta, sufocante e impenetrável. Torrões de terra congelada fustigam a torre de aço como punhados de pedras arremessadas. A fumaça corrói impiedosamente os olhos lacrimejantes. Respirar torna-se fisicamente impossível. O esforço exaustivo de carregar os pesados projéteis na escuridão absoluta do compartimento de combate drena os últimos resquícios de força humana. Os dedos do municiador, atordoado pela concussão, transformaram-se em uma massa sangrenta de carne moída. Ele tateia às cegas o depósito de munição vazio. O metal frio dos estojos de latão escorrega traiçoeiramente nas palmas úmidas e trêmulas. Os projéteis travados parecem pesar uma eternidade. Mais de 20 quilos de morte que precisam ser erguidos com os braços esticados no aperto da cabine. Cada movimento brusco provoca uma dor aguda e pulsante nos músculos rompidos das costas. O combate contínuo suga a vida gota a gota. A tripulação trabalha pelo puro e cego instinto de sobrevivência. A consciência desligou-se. Restaram apenas a memória muscular e o automatismo profissional bruto. Os tanquistas alemães, atrás da parede de lama, perdem subitamente o contato visual. A terra úmida suspensa no ar cega as óticas ais. O fogo dos canhões inimigos silencia por alguns segundos longos e vibrantes. Essa quebra no ritmo de tiro oferece uma única chance. Uma minúscula janela tática de oportunidade. Ré, tira a máquina daqui, para a floresta, range Kravtsov, esmagado. Suas pernas estraçalhadas queimam como o inferno, sob o peso insuportável da transmissão que desabou. A metade inferior do seu corpo está encharcada de sangue quente. Gromov crava os dedos pálidos nas alavancas de comando de aço frio. Seus braços estão cobertos até os cotovelos pelo próprio sangue pegajoso. O ombro esquerdo ferido parou completamente de funcionar. O tecido da túnica está ensopado. O mecânico condutor solta um rosnado animal. Ele puxa a alavanca de direção direita com todo o peso do seu corpo quebrado. A máquina destroçada dá um solavanco violento. O motor engasga com a fumaça densa de pólvora. A lagarta esquerda, rompida, solta-se definitivamente das rodas guia com um estrépito metálico repugnante. As rodas de apoio giram em falso, rangendo contra o solo congelado.
O tanque tenta rastejar para a sombra salvadora das árvores, usando apenas a lagarta direita intacta. O chassi improvisado uiva loucamente. Metal rasgado esfrega contra metal com força bruta. O inimigo atira às cegas, na sorte. Através da poeira que baixa lentamente, surge um projétil perfurante perdido. O núcleo de aço, com uma energia cinética monstruosa, atinge exatamente a junção fragilizada da placa de blindagem frontal inferior. O aço forjado espesso racha com um tinido ensurdecedor que aniquila os sentidos. Esse som destrói a audição para sempre. Um feixe de estilhaços incandescentes invade o apertado compartimento de condução. O tempo para. Um pedaço de blindagem serrilhado e rasgado, do tamanho de um punho pesado, atravessa o peito de Gromov de lado a lado. O mecânico condutor sofre um espasmo violento. O aperto morto nas alavancas de aço afrouxa. Seu corpo desfalecido tomba pesadamente para o lado. A cabeça, protegida pelo capacete de couro, bate surdamente contra o painel de instrumentos estilhaçado. Um jato de sangue arterial, pulsante e escarlate, inunda instantaneamente os mostradores de vidro quebrados do tacômetro. Gromov tenta desesperadamente uma inspiração espasmódica. Dos pulmões perfurados sai apenas um estertor sangrento e borbulhante. Ele escorrega lentamente para baixo, para uma poça escura e oleosa no piso de aço estriado. O sacrifício foi feito. O motor a diesel mutilado solta um último gemido metálico agonizante. Os enormes pistões de aço param. O compartimento do motor é envolvido por uma fumaça preta e acre. A máquina pesada está definitivamente morta. O veículo foi totalmente destruído. Mas o inimigo não vê isso. Os comandantes alemães observam, por trás da cortina de fumaça, uma cena diferente e terrível. Um enorme e anguloso tanque soviético cospe fogo selvagem pelo canhão. Levanta uma barreira de terra impenetrável e uiva com o metal rasgado da suspensão. Essa fortaleza de aço desajeitada devorou suas patrulhas de vanguarda, esmagou colunas de suprimento na lama e agora se recusa categoricamente a morrer sob fogo direto e concentrado a queima-roupa. O limite psicológico das tripulações alemãs foi ultrapassado. Eles veem diante de si uma loucura absoluta e ilógica. No rádio, ouve-se uma série de comandos curtos, latidos e em pânico. Os blindados alemães começam a recuar lenta e hesitantemente. Eles batem em retirada, cegos pelas explosões próximas, paralisados pelo medo primitivo diante desse monstro ruginte e ensanguentado. O estrépito pesado das lagartas inimigas desaparece gradualmente na umidade da floresta. A poderosa armada abandona covardemente o alvo martirizado, mas nunca conquistado. Ocorre a retirada cega do inimigo diante da força do aço morto. A fumaça densa dissipa-se relutante sobre o campo de batalha revolvido. A armadilha esvazia-se. Dentro da máquina soviética destroçada e fumegante, paira um silêncio terrível e pesado. O estrondo furioso dos canhões dá lugar a um vácuo morto. Kravitsov jaz imóvel sobre o metal frio e sujo. A metade inferior do seu corpo está completamente dormente pelo choque traumático e pela perda catastrófica de sangue. Um vazio interno absoluto inunda sua mente febril como uma onda gelada. O comandante olha para a escuridão da torre enfumaçada. Ele ouve claramente o gotejar pesado e rítmico do sangue espesso, gota a gota, batendo no piso de ferro. Um som rítmico e indiferente. Ao lado, o mecânico moribundo estertora terrivelmente. Gromov, em agonia, arranha o piso de aço estriado com as unhas quebradas e ensanguentadas. Ele tenta virar a cabeça, tenta dizer algo ao comandante, mas de sua boca sai apenas uma espuma rosada e densa. Kravitsov, com um esforço hercúleo, estende a mão enfraquecida para baixo. Os dedos do comandante tateiam na escuridão até encontrar o ombro frio e trêmulo do amigo fiel. Ele o aperta, com força, com firmeza, transmitindo os últimos resquícios de calor.
Gromov expira pesadamente e silencia para sempre. Seus olhos abertos ficam vítreos, registrando eternamente a luz cinzenta e opaca que penetra pela blindagem frontal perfurada. O silêncio no tanque estraçalhado torna-se absoluto. Esse silêncio sepulcral é quebrado apenas pelo estalo metálico seco do cano que esfria rapidamente. O metal superaquecido no combate libera lentamente seu calor para o ar frio de outubro. O enorme tanque pesado esfria junto com sua tripulação morta. Não há mais gritos, não há ordens, não há avanço furioso. A linha de defesa foi mantida a um custo humano exorbitante. O preço de sangue foi pago integralmente. Lama, carne humana e aço forjado fundiram-se em um só. O frio glacial preenche lentamente o compartimento de combate destruído, congelando os corpos mutilados e o ferro rasgado. O caçador blindado solitário transformou-se definitivamente em um monte imóvel de metal perfurado. O combate acabou. O cheiro forte e sufocante de fenol e álcool barato atinge as narinas com força. O teto de gesso branco, coberto por uma rede de pequenas rachaduras, emerge lentamente da névoa turva do delírio da anestesia. O tenente Kravtsov abre os olhos inflamados com enorme dificuldade. O silêncio denso e viscoso do hospital na retaguarda profunda pressiona seus tímpanos danificados muito mais do que o bombardeio direto da artilharia. Sob o fino cobertor de lã desbotado, sente-se um vazio lancinante. Ambas as pernas foram amputadas pelos cirurgiões de campanha um pouco abaixo dos joelhos. Ossos esmagados pela engrenagem de várias toneladas que desabou, perda crítica de sangue e uma gangrena galopante não deixaram outra escolha aos médicos militares. Esse é o preço seco e irreversível por manter aquela linha florestal sem nome. Kravtsov não geme. Ele não pede analgésicos. Ele olha em silêncio, sem piscar, para as paredes nuas da enfermaria. Dores fantasmas rasgam continuamente os músculos inexistentes, fazendo-o cravar as unhas sujas e quebradas nos lençóis ásperos do governo. Ao lado da cama de ferro rangente, está sentada a Major Sokolova. Seu rosto é absolutamente cinzento, profundamente marcado pelas rugas rígidas da privação de sono crônica do fronte. No colarinho desbotado da velha túnica de lã, brilham opacas as insígnias de esmalte desgastadas. Ela coloca lentamente uma pasta de papelão fina sobre o criado mudo de madeira descascada. Ocorre o choque brutal entre a realidade burocrática e a verdade cruel das trincheiras. A lógica militar habitual quebra-se em pedaços. Não haverá tribunal militar por desobediência a uma ordem direta. A ordem de destruir obrigatoriamente a máquina experimental avariada foi oficialmente cancelada, com efeito retroativo, pelo alto comando do fronte. Os batedores da infantaria, que por milagre retiraram o comandante mutilado e esvaindo-se em sangue daquele caixão de aço destroçado, conseguiram entregar ao quartel-general as folhas amassadas e encharcadas de óleo do mapa do oficial. Esquemas inestimáveis de modificações improvisadas. Projetos da conexão impossível entre uma transmissão de trator e o chassi de um tanque pesado foram preservados para estudo. Seu mecânico condutor ficou naquele campo, disse Sokolova secamente, evitando cuidadosamente olhar nos olhos do tenente. O soldado Gromov está morto. A máquina queimou quase por completo. Mas a incursão solitária de vocês nos deu exatamente 2 semanas. 2 semanas inestimáveis, pagas com o seu sangue, para o deslocamento emergencial de reservas frescas da Sibéria. Seus desenhos sujos já foram enviados em voo especial, direto para o escritório de projetos em Moscou. O feito da sua tripulação foi reconhecido oficialmente. O comando avaliou a incrível capacidade de sobrevivência do veículo. Essas palavras protocolares sobre o alto heroísmo do soldado soam agora como um ruído absolutamente vazio e sem sentido. As frases burocráticas não podem trazer de volta os companheiros despedaçados pelos projéteis. Um nó amargo e sufocante sobe instantaneamente a garganta seca de Kravtsov.
Em seus ouvidos atordoados, ainda ecoa o estertor úmido e borbulhante do seu fiel mecânico condutor. O reconhecimento oficial do Estado cheira a carne humana queimada e a tinta fresca das novas ordens. O comandante, em silêncio, cerrando os dentes até ouvir o estalo dos ossos, vira-se para a parede fria. Esse silêncio seguro da retaguarda mata lentamente, metodicamente, rasgando a alma calcinada em pequenos pedaços. A notícia amarga envolve a consciência como uma teia pegajosa e impenetrável. Enquanto isso, a centenas de quilômetros a oeste, um punho pesado, envolto em uma luva de couro preto que range, bate com fúria sobre uma maciça mesa de carvalho. O general alemão von Stein atira com raiva sobre o tampo polido um maço de fotografias em preto e branco borradas. Nas fotos granuladas do exército, vê-se em detalhes a carcaça mutilada do monstro soviético, estraçalhada por uma explosão interna. Uma comissão especial de engenharia da Wehrmacht passou 3 longos dias vasculhando os destroços frios e cobertos de fuligem. Sua conclusão técnica final exala um terror animal puro e indisfarçável. Os engenheiros alemães desmontaram a máquina pesada morta literalmente parafuso por parafuso. Eles viram com os próprios olhos a roda-guia arrancada, grosseiramente escorada por molas enferrujadas de um caminhão civil descartado. Encontraram os pedaços despedaçados de uma caixa de câmbio alienígena, absolutamente incompatível, vinda de um trator de artilharia destruído. Metal retorcido e superaquecido, unido por soldas improvisadas e rompidas, feitas no meio da lama do campo. Os analistas alemães percebem, com um calafrio físico crescente, um fato incrível que paralisa a vontade. Suas famosas colunas motorizadas, suas companhias de tanques de elite e baterias de artilharia de longo alcance foram sistematicamente reduzidas a pó sangrento, por um pedaço de sucata semi-morto, montado no improviso. Esse bastardo mecânico, que vazava óleo continuamente, paralisou com sucesso a logística de uma divisão de infantaria inteira. Von Stein, com os dedos trêmulos pela idade, pega uma caneta tinteiro cara. Ele mesmo, após dispensar todos os secretários, escreve um relatório secreto de emergência para o quartel-general do Alto Comando em Berlim. A caligrafia gótica austera e perfeitamente alinhada preenche o papel branco encorpado. Nesse documento curto e seco, não resta mais uma gota da arrogância habitual. Ali habita apenas o medo frio, rígido e calculado de um analista militar. O general relata diretamente o confronto com um conceito absolutamente revolucionário de emprego de blindados pesados. Ele aponta, sem adornos ideológicos, a resistência fanática dos soldados soviéticos, que desafia qualquer lógica humana normal. A tripulação cercada deveria ter explodido o equipamento avariado e recuado rapidamente a pé. Em vez disso, eles domaram brutalmente um monte de aço morto, transformaram-no em uma arma móvel autônoma de destruição em massa e partiram para um contra-ataque desesperado. Essa ação desafiadora quebra completamente todas as doutrinas clássicas de uma ofensiva relâmpago. O inimigo analisa meticulosamente, milímetro por milímetro, a espessura das placas de blindagem perfuradas. Eles medem com cuidado o calibre do canhão de 76 milímetros destroçado. E o alto generalato alemão chega a uma compreensão gélida e mortal da catástrofe iminente. Esse monstro improvisado, e de pesadelo na floresta outonal, não é uma anomalia tática acidental. É um presságio inevitável. O inimigo percebe com horror que aquela máquina deformada era apenas um protótipo bruto, generosamente regado com sangue, de um horror futuro. Se os engenheiros e simples tratoristas soviéticos são capazes de criar máquinas de destruição tão incrivelmente eficazes na lama intransponível da floresta, usando apenas marretas pesadas, alavancas e a própria fúria absoluta, o que virá a seguir? O silêncio de gabinete, morto, do quartel-general da Wehrmacht parece subitamente ensurdecedor para o velho general. Ele sente quase fisicamente na pele como, longe no leste, além das frias montanhas Urais,
uma ameaça real e fatal desperta rapidamente. O silêncio denso e melancólico da enfermaria soviética, onde jaz o tenente mutilado, é subitamente rompido pelo estrondo cruel, implacável e onipresente dos galpões industriais. Esse som rítmico e pesado aumenta a cada segundo. Ele preenche todo o espaço livre. Pesadas prensas de aço de 1000 toneladas forjam a nova blindagem invulnerável, com golpes esmagadores. O aço líquido incandescente chia agressivamente em enormes tanques de óleo. Feixes de faíscas brancas ofuscantes saltam continuamente de potentes aparelhos de solda automática, unindo para sempre as placas de blindagem monolíticas. O fronte de papel ficou para trás. Começa a Era do Aço. Moscou fria, inverno de 1942. Retaguarda profunda, fora do alcance da aviação de bombardeio alemã. As pesadas portas de carvalho do escritório de projetos fechado estão trancadas por dentro. O triunfo da engenharia é forjado no silêncio absoluto e vibrante de uma sala ampla, impregnada pelo cheiro acre de fumaça de cigarro. O capitão Kravtsov está sentado pesadamente em uma cadeira de rodas do governo. Próteses médicas de madeira apoiam-se rigidamente no assoalho encerado. Ele coloca metodicamente sobre a larga mesa polida as folhas de papel milimetrado amassadas e perfuradas por pequenos estilhaços. Os esquemas estão cobertos pelo sangue seco e já enegrecido do mecânico Gromov. O papel está impregnado com um cheiro entranhado de óleo de máquina usado, diesel e fuligem de pólvora. Os principais engenheiros de um país imenso, criadores de cascos blindados e sistemas de torres, inclinam-se em silêncio sobre esses documentos terríveis. Kravtsov, com voz seca e rouca, dita a inestimável experiência de sobrevivência em combate. Ele explica metodicamente a física do que era absolutamente impossível. Analisa cada elemento crucial da blindagem de campo improvisada. Relata os limites de resistência das molas de caminhão rompidas, cravadas com marretas sob a roda guia. Descreve as temperaturas críticas do motor a diesel superaquecido e o comportamento imprevisível da lagarta arrebentada. A ciência acadêmica de gabinete, originalmente construída sobre tolerâncias de fábrica ideais, recua rapidamente diante da prática das trincheiras, sangrenta e suja. Os engenheiros anotam escrupulosamente, até a última vírgula, cada palavra do oficial quebrado. Sem longas discussões, sem dúvidas. Apenas o registro rígido de fatos incontestáveis. Aquela incursão solitária e guerrilheira de uma máquina condenada muda completamente, e para sempre, a percepção estabelecida sobre os limites do emprego de blindagem pesada em condições de isolamento absoluto. A experiência sangrenta da tripulação torna-se a nova lei inquestionável. As velhas instruções táticas do pré-guerra são enviadas imediatamente para a fornalha da fábrica. Criam-se manuais de combate do exército fundamentalmente novos. As regras de sobrevivência das unidades mecanizadas são reescritas do zero, de forma rígida, pragmática, sem o menor vestígio de ilusões sobre uma vitória rápida e fácil. A máquina blindada tem a obrigação de continuar disparando, mesmo com a destruição total dos componentes de rodagem padrão. A tripulação tem a obrigação de encontrar soluções de engenharia não convencionais sob fogo direto do inimigo. A morte não é mais uma justificativa válida para o não cumprimento da missão de combate estabelecida. O Estado aciona uma linha de montagem industrial implacável e ininterrupta. Enormes fábricas evacuadas, além dos frios rurais, começam a produção em massa, 24 horas por dia, da nova blindagem. Prensas de aço de 1000 toneladas batem monotonamente com um estrondo sísmico e esmagador. Gotas pesadas de metal incandescente perfuram os grossos pisos de concreto das fundições. Operários passam dias sem se afastar dos tornos, desmaiando de exaustão física extrema. Dessa mistura selvagem de suor humano, frio intenso e aço líquido, nascem máquinas novas, muito mais perfeitas para rupturas profundas. O aço frontal
torna-se ainda mais espesso. Os calibres dos canhões dos tanques aumentam para os destrutivos 122 mm. A confiabilidade das transmissões maciças cresce exponencialmente. Os mecanismos aprendem a suportar sobrecargas extremas. Mas no coração mecânico de cada novo tanque pesado que sai da linha de montagem, está gravado para sempre aquele protótipo florestal, quebrado e montado com peças enferrujadas de trator. Primavera de 1945. As ruas estreitas da Berlim derrotada, reduzidas a um pó cinzento. O ar está carregado de farelo de cimento acre, poeira de tijolos e o cheiro adocicado e sufocante de cordite queimada. As largas lagartas de aço dos tanques pesados trituram com indiferença e um estalo seco os restos do calçamento imperial e as armas alemãs abandonadas. Uma coluna de máquinas enfumaçadas, castigadas por projéteis de grosso calibre, desliga os potentes motores bem diante dos degraus destruídos e cobertos de fuligem do Reichstag. Veteranos descem pesadamente para o chão coberto de entulho. Os rostos estão cobertos por uma crosta densa e indelével de fuligem preta e óleo de armas entranhado. Os olhos estão profundos e inflamados por muitos dias de tensão contínua e busca por alvos camuflados. Os tanquistas pegam seus cantis de ferro amassados, bebem o álcool escaldante em silêncio, sem brindar. Nada de palavras bonitas ou elevadas sobre a grande vitória. A guerra é um trabalho sujo, sangrento e exaustivo demais para discursos pomposos. Oficiais e soldados mecânicos prestam uma saudação militar curta e extremamente rígida. Eles saúdam o capitão Kravtsov, mutilado e quebrado, que ficou para sempre no hospital da retaguarda. Relembram em silêncio o sacrifício terrível do soldado Gromov, despedaçado por um projétil perfurante alemão. O feito pessoal e desesperado de uma pequena tripulação, que aceitou a morte desafiando uma ordem direta, tornou-se o alicerce de granito sobre o qual foi erguida hoje essa potência de aço colossal e imparável. Mas a memória daquele preço exorbitante inevitavelmente faz o tempo retroceder. Verão quente de 1943, o Arco de Kursk, a estepe sem fim, amarela e queimada pelo sol implacável. O inimigo concentrou nesse estreito setor do fronte suas melhores armadas blindadas. A espera pesada pelo massacre iminente leva os homens à loucura. O ar nos retículos das miras óticas treme levemente com um calor intenso. Os nervos estão esticados até o limite do rompimento físico. E nesse exato segundo, soa um comando curto. Escondidos em profundas trincheiras e casamatas, milhares de blindados móveis fecham simultaneamente os circuitos elétricos dos potentes motores de arranque. Os pesados volantes começam a girar. Motores a diesel de 12 cilindros rugem de uma só vez, com um furor primitivo. A terra começa a tremer violentamente. Uma vibração monstruosa e onipresente atinge os tímpanos, expulsando todo o oxigênio dos pulmões. Uma tempestade de fogo está pronta para desabar sobre as linhas ofensivas inimigas, reduzindo-as a pó sangrento. Esse arranque em massa sincronizado de milhares de motores de tanques pesados rasga o próprio espaço. Ele não soa como o início triunfal de uma nova e grandiosa batalha. Soa como o eco direto, estrondoso e amplificado milhares de vezes, daquele único e desesperado disparo de canhão, na floresta gelada de outono em 41. O disparo feito por uma culatra destruída direto no chão lamacento à frente da blindagem frontal. O disparo que se recusou terminantemente a aceitar a derrota. O estrondo aumenta continuamente. O metal frio range agressivamente. A avalanche de aço se lança à frente. O som de milhares de pistões e lagartas em movimento transforma-se definitivamente em um rugido contínuo, avassalador e surdo, de um poder absolutamente esmagador.